como que a gente pode melhorar a nossa comunicação para liderar melhor também. Se a gente observar, a comunicação, uma boa comunicação, é uma característica que está presente em praticamente todos os grandes líderes e pessoas de sucesso, né? Sucesso em todos os âmbitos, né? Pessoas que têm sucesso nos relacionamentos familiares, por exemplo, porque se comunicam bem, têm sucesso nos relacionamentos profissionais também, né? E assim por diante. Então, a comunicação é como se ela fosse um lubrificante, vamos dizer assim, um óleo, né? Nos nossos relacionamentos, para que os nossos relacionamentos, de todos os tipos, né? Fluam e aí a gente consiga justamente suceder, ter sucesso, seguir em frente, né? Para conquistar os nossos objetivos pessoais, profissionais, né? Então, como é que a gente pode praticar, treinar a nossa comunicação para que ela fique melhor? E eu não estou falando aqui de ter uma dicção melhor, ou de ter uma voz mais bonita, ou essas coisas que a gente vai ver às vezes em vídeos mais técnicos, né? Eu estou falando aqui da essência comportamental da comunicação. Quando a gente fala da essência comportamental da comunicação, a gente pode observar que uma comunicação fluida, ela tem um equilíbrio entre extroversão e introversão. Então são esses dois pilares, esses dois polos, na verdade, né? Duas polaridades. A extroversão, que é essa energia de ir para fora, da fala, de comunicar de fato, né? De expansão, né? E a introversão, que é essa energia de trazer para dentro, de acolhimento, de escuta, né? De silêncio. Se a gente observar, de novo, com muita atenção em líderes que a gente admira, pessoas que a gente admira, normalmente são pessoas que elas não se excedem muito, nem na fala e nem no silêncio. Não são pessoas que vão ficar só quietinhas, em silêncio, que praticamente não falam, porque senão fica difícil às vezes elas comunicarem coisas para que façam os projetos delas e as vidas delas andarem, né? Mas também não são pessoas que estão falando a todo tempo pelos cotovelos e falando de forma exagerada ou desordenada. Então o líder, que é um bom comunicador, ele tem essa característica. Ele equilibra a extroversão com a introversão. Tá? Então não significa que a gente precisa ser 50% de cada, mas sim que a gente pode desenvolver a capacidade de acessar essas duas energias, porque no fundo são energias. É uma energia de expansão e uma energia de acolhimento, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso, né? Para que a gente tenha mais empatia e mais capacidade de comunicar também nossas ideias, né? É muito simples o treino disso, que é, se você é uma pessoa mais extrovertida, você precisa se autodesafiar a se introverter e vice-versa. Então, vou contar um pouquinho da minha história aqui pessoal, né, só como um exemplo. Eu sempre fui a pessoa mais tímida dos ambientes que eu frequentava. Então, na família eu era mais quietinho, mais envergonhado, mais encabulado, né? Então, na família era assim, na escola era assim, no trabalho era assim. Então, eu era aquela pessoa que no colégio ficava vermelha e todos os colegas davam risada e apontavam, olha, o Zenato está vermelho, e aí eu ficava mais vermelho ainda, ficava um pimentão, aí todo mundo ria da minha cara. Aí na faculdade, no trabalho, em todos os ambientes eu era muito quietinho, sempre muito calado, muito introvertido, né? E hoje eu sou palestrante, né? Mas eu não estou falando isso para me gabar ou mostrar que eu evoluí. Eu só quero compartilhar as pequenas coisas que eu fiz para destravar a comunicação, tá? Então, no meu caso, eu era introvertido e eu fui buscar extroversão para destravar a comunicação. Então, eu comecei bem aos pouquinhos a escrever artigos, por exemplo, e postar esses artigos em blog, em redes sociais. Aí depois eu comecei a buscar conversar com pessoas novas que eu não conversava. Comecei a buscar puxar assunto com pessoas, porque geralmente eu deixava os outros puxarem assunto. Pessoas na rua, ou pessoas conhecidas também, né? Às vezes desconhecidos. Comecei aos pouquinhos a mandar mais áudio no WhatsApp, por exemplo, ao invés de mandar só texto. Então, me comunicar um pouco mais usando a fala. Comecei a procurar me expor um pouco mais, me colocar em situações de falar algo para alguém, apresentar algo para alguém, né? De liderança também. Situações de exposição da minha imagem em termos de compartilhar conhecimento também. Então, pegar o meu conhecimento, compartilhar com as pessoas, gravar pequenos vídeos que eu não mostrava para quase ninguém. Depois comecei a mostrar esses vídeos para mais pessoas. Aí comecei aos poucos a dar pequenas palestras, depois a dar palestras maiores e assim por diante, tá? Esse foi o meu caminho da introversão para a extroversão. Mas o contrário funciona também, tá? Então, uma pessoa muito extrovertida, ela vai precisar da introversão para ela ser mais empática, para ela ouvir mais também. Um grande líder é alguém que primeiro ele se coloca numa posição de
ouvir as pessoas para que ele possa entender o que elas estão precisando, como que ele pode ajudar e servir, e aí sim ele comunica, né? Então tem sempre essa via de mão dupla, né? Então, para quem é extrovertido, pode fazer essa mesma escadinha de pequenos hábitos, pequenos autodesafios de introversão também, né? De buscar ficar um pouco mais em silêncio, aos pouquinhos, em alguns ambientes, ouvir um pouco mais do que fala. Em vez de puxar assunto, deixar os outros puxarem assunto. Em vez de estar num grupo de amigos e sair contando histórias, deixar que os outros contem histórias. Ou usar a fala para fazer mais perguntas, para que a outra pessoa fale. Então fazer perguntas mais abertas, né? Pedir para os outros, né? Compartilharem suas histórias também. Ficar mais em silêncio, ficar mais sozinho. Quando a gente pratica tudo isso, o que a gente colhe como resultado, como benefício, além de uma comunicação muito mais consciente, muito mais clara, porque esse é o ponto central, né? Abrindo um parênteses muito rápido. O ponto central disso tudo que eu estou falando aqui é que quando a gente pratica o autodesafio na polaridade inversa, a gente ganha consciência. E quando a gente ganha consciência, a gente começa a ter mais facilidade na comunicação. Então, fechando esse parênteses. Quando a gente faz os autodesafios na polaridade inversa, né, a gente colhe não só uma comunicação mais plena, mas uma tranquilidade interna também, mental, emocional, de se eu tiver no meio de um monte de pessoas, se eu tiver que falar, se eu tiver que interagir, se eu tiver que fazer uma apresentação, uma palestra, eu faço. Se eu precisar ficar sozinho, em silêncio, no momento que estou só eu comigo mesmo, ou com poucas pessoas, ou ficar só ouvindo, eu faço também. E os dois passam a ser confortáveis. Então, esse é o processo e esse é o desafio. Pergunte-se qual das duas polaridades hoje é desconfortável. Para mim é desconfortável falar e me expor. Ok, vai praticando isso em passos bem pequenos. Para mim é desconfortável ficar sozinho em silêncio. Então vai praticando esse silêncio, essa solitude também aos pouquinhos. Isso naturalmente vai trazer uma comunicação melhor, uma autoestima muito maior, uma autoconfiança muito maior. E uma liberdade também na vida muito maior, para que a gente também, além de ter mais resultados, seja mais feliz de fato, né? No fim das contas, porque no fim das contas é isso que importa também, ok? Me alonguei um pouco nesse vídeo, foi um pouquinho mais longo. Se você gostou, compartilha para alguém, manda para alguém que você entende que tem um potencial para ser um grande comunicador, uma grande comunicadora, para a gente também ir trocando conteúdos e ajudando uns aos outros. Gratidão, até o próximo vídeo.